Estar aqui na Flip, que está sendo nesse ano tão abrangente, está abrindo portas para novos autores e questões assim que antes não havia esse tipo de inserção, e a gente agradece muito a Casa da Literatura por isso. E Marcos por Marcos, eu sou graduando em letras, sempre gostei de escrever desde meus 13 anos de idade. Eu escrevi romances por conta de questões pessoais. Eu tive problemas com depressão, ansiedade, e a escrita era um meio em que eu conseguia me sentir livre e feliz para poder passar uma mensagem e até mesmo refletir sobre aquilo que eu precisava estar desabafando. E posteriormente tudo aquilo que eu fui escrevendo acabou se compilando ao ponto de formar um livro. Então a minha história como escritor, Marcos por Marcos, é de uma superação, de que através da leitura, muita leitura, que veio a vontade de escrever, junto com um problema de saúde psicológica, que isso deve ser tratado, deve ser retratado, reportado como forma terapêutica, que a escrita me proporcionou sair de um grande problema. E esse é o Marcos por Marcos. Marcos, isso é muito bonito que você nos traz essa história de superação sua, pessoal. E muitas vezes a gente pode estar passando, tem gente na família que passa por isso, né? Porque é uma questão que muitas vezes a gente acha, tá só triste, ou tá faltando alguma coisa. Não, muitas vezes é uma coisa séria, e você superou isso através da escrita, né? É verdade. E como vocês percebem, eu sou meio ansioso mesmo, eu sou trêmulo. É mesmo? A gente nem percebeu. Não. Mas isso aí. Tão tranquilo? Mas hoje você tá melhor do que ontem? Tranquilo, eu tô bem tranquilo mesmo, mas assim, eu continuo, mas tá ótimo. Hoje você tá melhor do que ontem? Obrigado. Pé no chão. Já no segundo livro, o personagem ele se encontra com os pés no chão. Ele precisa saber, porque o amor ele vai o personagem principal ele vai amadurecendo de acordo com os livros. Assim como eu mesmo, assim como o próprio autor tá amadurecendo, no caso, né? Como eu comecei a escrever essa série há muito tempo, quando eu era bem novo, vem sendo escrito junto comigo, é um crescimento como autor, um crescimento como história. E os pés no chão desse personagem se encontram no segundo volume, e que ele acaba tendo o sentimento de perda, que é do grande amor. É um spoiler, gente, é um spoiler. Acaba tendo encontro da perda do amor que ele sempre idealizou. Então a gente acaba tendo aquele choque e tendo que superar. Aí eu já consigo conectar um pouco com a minha vida, que a gente precisa superar as nossas questões, seja no amor, seja financeiramente. A gente precisa encontrar um meio, um ponto fixo para a gente se agarrar e encontrar um ponto de recuperação. E Predestinados, na verdade, o segundo livro, que está disponível, ele fala sobre esse ponto fixo que a gente tem que se agarrar e encontrar o nosso destino. Que aí tem o terceiro livro que vai ser lançado, e é basicamente isso. A série Suscetíveis a Amar, ela aborda todas as faces do amor, desde a adolescência, a primeira adolescência, até a fase adulta, que já se conta no quarto livro que eu estou escrevendo agora atualmente. Maravilha. Isso mesmo, é um romance, um compilado de romances juvenis que dizem sobre o amor, sobre as facetas do amor, e que principalmente mostram os lados, que pode ser tanto prazeroso quanto doloroso. Vem da pureza de um amor adolescente à obscuridão de um relacionamento que acaba sendo ruim, no caso, né? Desculpa, gente. O subtítulo da série é Da Pureza à Obscuridão, que fala sobre isso mesmo, que é da adolescência até a fase adulta, que a gente já sabe que o amor já não é aquela coisa que é idealizado, aquela utopia, não é? É isso mesmo. Pera aí, Marcos, não devolve o microfone não, né? A partir do que você está contando, mas antes eu quero fazer um parêntese. O bom da Flip é que os autores, os escritores estão pela rua, né? Ninguém entra por trás, escondido. Então, quero aqui anunciar a Ana, poetisa, está com a gente aqui. Seja bem-vinda, querida.
Obrigado, viu? Tava ontem no sarau do Bruno, lançou livro também. Que bom, maravilha. Seja sempre bem-vinda. Bom de Paraty é isso, a gente encontra todo mundo na rua, né? Mas, Marcos, olha só, você falou do romance, falou do amor, o amor que nasceu na adolescência e foi pra juventude, enfim. Esse amor foi idealizado ou você viveu ele de verdade? Bom, como o Marcos, né? Como Marcos Trindade. Foi idealizado porque a gente acaba tentando observar com conhecimento empírico, na verdade. A gente observa ao nosso redor, como escritor mesmo. A gente observa ao nosso redor e tenta tratar aquilo que a gente observa dentro do nosso livro. E aquilo que a gente sente também, né? Nosso sentimento está muito intrínseco dentro da nossa escrita. Então eu acabei misturando um pouco do que eu vivi, do que eu senti e do que eu visualizei, que é, na verdade, esse conhecimento empírico que eu iniciei a minha fala. É basicamente isso. Já dá pra ver que ele é um bom escritor de romance, né? Eu fiz a pergunta, ele foi lá no universo empírico, que eu vivi, que não sei o que, mas não vivi. Ele meio que disfarçou ali e não quis contar pra gente, né? Livro, só como o livro é erudito, e só quem tinha acesso ao livro eram grandes famílias, ou quem era muito abastado, ou grandes professores da universidade. Mas hoje não, a gente mudou isso. E outras fronteiras, a gente teve a mesa de hoje cedo, das meninas, cadê? As meninas não estão por aí, já devem ter ido andar, falando das novas fronteiras da literatura, que mesmo, muitas vezes, o livro físico, mas depois o livro digital na Amazon, mas depois o livro só um trecho no Facebook, aí depois um outro trecho só no Twitter. Então, outras fronteiras vão se criando, porque nós também somos assim, né? Somos multifacetados. A gente não é só uma caixinha hoje, a gente às vezes é múltiplo de verdade. Eu costumo dizer que eu sou uma praga. É horrível falar isso, né? Porque além do sarau, além das oficinas que eu faço na escola, para que essas crianças não sofram o mesmo que eu sofri, porque eu era tímido. 10 anos tímido. Olha isso, é uma loucura, né, pensar nisso. E ainda pior, eu tenho um programa de rádio e TV, olha aqui, ó, que é o Chechelento da Peri. Que eu chegava nos grandes eventos, eu não tinha roupa refinada, e eu chegava lá e falavam, vem Bruno Black, porque esse é o nosso Bruno Black. Aí eu ia com tênis como esse surrado. Aí eu chegava lá, as pessoas olhavam assim, chegou o pobre, chegou da periferia. É o ótimo dentro de mim. Quando eu subia no palco e recitar, as pessoas, onde está seu livro? De onde você é? Não senta aqui na nossa mesa. Eu falei, não, aqui está meu livro, eu vou sentar aqui. Porque vocês tinham que ter me olhado como eu sou, me botado nessa mesa, não pelo dom que eu tinha, mas pela pessoa que eu sou. Então a gente tem que desconstruir isso. O meu programa era dentro do Hospital Nice da Silveira. Só que o programa ficou tão grande, são de 30 a 40 artistas por segunda. Ficou tão grande que essa segunda-feira agora a gente está experimentando uma nova forma. Eu saí da rádio do Nice da Silveira e agora eu quero transformar ele num programa de TV, mesmo sem microfone. O que a gente tiver vai fazer. E segunda-feira agora ele é 9h30 dentro da quadra da Portela. Então é isso, a gente tem que fazer. Eu acho que tem que ir atrás. Sabe, eu acho que o artista brasileiro é incrível. Mas ele precisa entender que ser incrível é muito além do que ter uma escrita fantástica, uma capa de livro faraônica. Ser incrível é tocar, impactar vidas e realmente fazer com que eles tenham uma resposta disso. Senão fica aquela coisa, vem, eu compro o seu livro, tá bom, guardo na estante. A gente não está mais nessa época. Bom, é isso. E uma coisa... Claro, palmas. E uma coisa interessante que a gente precisa também notar e tocar nesse assunto, que a gente fala assim... As pesquisas, né? A última pesquisa recente que agora a professora da UFRJ deve lançar a partir dessa semana, você tem 23% de público leitor no Brasil, né? E 77% de não leitor. E muitas vezes nós que estamos em outros locais estamos não disputando aqueles 23% que entra na livraria, que entra na biblioteca, pega emprestado, que compra os livros, mas a gente está mudando esse jogo. O 23% é a ponta do iceberg. Tem 70 e pouco por cento que você ainda tem que conquistar. E esse que você vai conquistar, às vezes é muito mais fácil, porque aquele 23% já está acostumado com um tipo de literatura que ele gosta, com um tipo de autor que ele gosta, e esse 76% não, você está criando um público novo. E esse público novo já começa a ter esse olhar diverso e múltiplo. É uma criação de público e tem que ser feita e ser levada para as pessoas, literalmente. Exatamente. Dentre os 10 livros mais vendidos no Brasil, os 3 são de poesia. E as pessoas continuam dizendo que poesia não vende pra ficar bonito na fita. E a galera da periferia tá arrebentando.
Vamos abrir nossos olhos, porque o público está sedento sim. Nunca se escreveu tanta poesia como hoje, devido às redes sociais também. Não tô falando do VC, do TB não, tô falando do processo de comunicação, de usar a palavra. Depois a gente conserta as coisas que tem que consertar, mas estão se expondo, eles estão escrevendo, eles estão se manifestando. É o caminho, né, gente? E pelas duas suas falas, tem público. Tem público para poesia, tem público para literatura infantil, tem público para o livro dele, que é um romance, tem público para todos os gostos. É descobrir qual é o onde está esse público e alcançar esse público específico. E tocar o público específico. Por que tem público? Você falou, eles leem. Eu trabalho em escola, com ensino fundamental 2, e os alunos gostam de ler. Eles amam ler, mas o acervo é pequeno, da escola não tem. Até porque as prefeituras estão cortando as bibliotecas, é toda uma história, né? As bibliotecas não têm, algum município, eu trabalho no município de Magé e tal. Então, assim, eles gostam. Então, quando eu compro um livro, por exemplo, eu compro um livro, por exemplo, levo um livro seu e deixo lá, tem público. Eles gostam, não gostam, gostam. Eles gostam de ler. Então tem público de todas as idades e para todo tipo de literatura. Muitas vezes a gente fala que o nosso brasileiro não gosta de ler, mas a gente também tem que descobrir o que ele gosta de ler e como ele gosta de ler. O brasileiro gosta de música. E não tem poesia melhor declamada do que pela música. E tanto lá atrás, né? Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida. Isso é uma poesia. Como a de hoje, a minha alma está armada e apontada para a cara do sossego. Isso é poesia. Isso é música. E aí a gente fica nesse universo, isso está apartado, não. Isso é múltiplas faces, isso é vários diálogos. Sim, e na literatura a gente tem a descoberta. É um romance, é imenso. Tá vendo a grossura? Mas a gente pode descobrir também dentro do romance um poema. Eu tenho um poema dentro do meu romance que eu posso declamar para vocês. Só um minutinho, gente. Tá bom. Vou cobrar, hein? Tá. Ao mesmo tempo que nos liberta, nos torna sensíveis, também nos consome e nos transforma em infinitos individuais, para que possamos seguir adiante. Vitalidade essencial que faz a vida encontrar sua progressão devida. O amor, sentimento divino que ensina, constrói e edifica. Com explosões de alegria, a paixão nos convida a ter excessos de euforia. Com o sangue que pulsa em nossas veias, sedentos pela harmonia dos corpos e mentes envolvidos em uma só emoção, os céus e a terra nos mostram que o amor é a razão que nos faz acreditar em nossos sonhos e com ele alcançamos o paraíso. Uhul! Olha só, eu já vou desafiar o Marcos. Dentro de um romance a gente pode encontrar um poema, uma poesia, entendeu? Marcos